Amigos, agora vamos mais um audiolivro do nosso querido Neville Goddard. Procurar o reino. O que é mais profundamente espiritual é na realidade mais diretamente prático. Dizem-nos, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ou o que devemos beber ou o que devemos usar, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de tudo, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão vossas também. Aqui está uma prioridade. Seu Pai Celestial sabe que você tem que comer, beber e vestir-se, e tudo será seu, se você colocar primeiro as primeiras coisas, e a primeira coisa é buscar o reino de Deus e sua justiça, pois Deus está em seu reino e quando você encontra o reino, encontra Deus. Ao ler um livro você pode estar ciente do toque do telefone ou alguém entrando no quarto. Embora sua atenção esteja no livro, não exclua esses eventos, que são marginais. Assim, se você ouvir a história do reino e como entrar nele, sua atenção permanecerá lá, seu Pai Celestial cuidará de todas as suas necessidades marginais ao modificar seus conceitos sobre o plano de salvação de Deus. Meus pais, juntamente com vários milhões de outros, acreditavam que seus filhos deviam ser batizados para serem salvos, e eles me levaram ao batismo, onde fui batizado em nome de Cristo antes que eu soubesse disso. Eles, como centenas de milhões, viveram e morreram nunca mudando esse conceito. Mas a Escritura lida corretamente nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Abraão creu e sua crença lhe foi considerada como justiça. Então agora você vê o que é justiça. Justiça não é uma crença entre crenças, mas a crença. Você deve descobrir o que a crença realmente é. Eu sei por experiência que a crença é que eu nascerei de cima e receberei o dom de Deus de si mesmo por meio de seu Filho me chamando de Pai. Tendo ouvido isso de mim, você está convencido ao ponto em que pode, no presente imediato, modificar o seu conceito de Jesus. Na medida em que sua crença em Deus tenha sido modificada, você encontrará mudanças correspondentes em seu mundo exterior, pois você está sempre vivendo e pensando em um corpo de crenças. Você pode acreditar que é saudável, rico, bem-sucedido ou um fracasso, e na medida em que aceita essa crença você vai expressar o estado. Mas, fundamentalmente, qual é o seu conceito de Deus? Pois somente quando você busca seu reino descobrirá que Deus e seu reino são um só. Deste palco eu ensino que eu e meu Pai somos um. Sendo um, meu Pai nunca pode estar tão longe como se estivesse perto, pois proximidade implica separação. O que há em você que nem pode estar perto? Imaginação. Você não pode se separar de imaginação. Você não pode reivindicar, eu sou e apontar para ele como algo no exterior. É impossível separar-se do sentido de ser. Então no sentido de eu sou, você está imaginando. Se esse sentimento de unidade é seu Pai, você realmente acredita nele. Em caso afirmativo, até que ponto a sua confissão em palavras está em conformidade com a sua profunda e mais profunda convicção? Mateus faz esta declaração: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus, mas, quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, colocar um homem contra seu pai, uma filha contra a mãe, uma nora contra a sogra, pois os inimigos de um homem são os de sua própria família. Nesta declaração, Mateus não está falando de qualquer conflito físico, mas do conflito do espírito. Ele está dizendo que seus inimigos são espirituais, todos dentro de sua própria casa. Não a casa que outros indivíduos compartilham com você, mas sua casa espiritual chamada o Reino dos Céus. Agora, posto que este novo conceito apresenta-se como um raio, você vai aceitá-lo. Sendo novo, agora está em conflito com o que você acreditava antigamente. Este é um vinho novo que ainda não está fermentado,
E se aceito não pode ser colocado nas velhas peles, as velhas crenças, pois se você colocar vinho não fermentado em uma pele velha ele vai estourar. Deve haver uma nova crença para pensar. Você aceitará o fato de que sua própria maravilhosa imaginação humana é aquele a quem o mundo chama a Deus. Você vai aceitar essa ideia e deixá-la fermentar. Reconhecer o seu verdadeiro eu e viver nessa crença. Ou você vai dizer, é mais fácil viver com minha esposa, ou marido, se eu não confessá-lo. Eu tentei, mas isso perturba a casa, por isso continuamos a ir para a mesma igreja e fazer as mesmas coisas que temos sempre feito no mundo exterior. Você deve estar disposto a reconhecer-me, sua própria imaginação humana maravilhosa, perante os homens, pois se você está envergonhado de mim, o Pai que vê apenas o coração vai negar. Mas quando você faz qualquer modificação em sua crença básica, ela terá precedência sobre suas crenças do passado. Se você diz, eu sou rico e seu conceito de Deus permanece como antes, você está falando da superfície de seu ser, mas quando você muda o núcleo e fala do seu novo conceito de Deus, seu mundo muda. Se você acredita no que eu confesso abertamente a você, não se envergonhe de reconhecê-lo abertamente diante dos homens e, embora você não possa no momento ter as experiências para apoiar sua reivindicação, não seja humilhado da boa notícia que você ouviu de mim. Nem todos procuraram a Cristo. Alguns o encontraram e trouxeram outros. No livro de João nos é dito que André achou sua imaginação ser Jesus e disse a seu irmão Pedro. Felipe o encontrou e trouxe seu amigo Natanael. Pedro e Natanael não eram buscadores, mas foram introduzidos à verdade. E quem eles encontraram? Aquele de quem Moisés e a lei e os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Onde ele está? Venha e você verá que o drama é sobrenatural. Tendo ouvido a verdade de alguém que a experimentou, você rejeita minhas palavras ou as aceita? Se você aceitar minhas palavras e brincar com essa ideia ao ponto de ficar apaixonado, você modificará sua antiga crença a respeito de Jesus Cristo. Esta noite 1 bilhão acredita em um pequeno ser pessoal que andou na Terra há 2000 anos, porque eles não entendem o conceito que é a visão de Jesus Cristo. Agora ouçam estas palavras de Blake: nenhum indivíduo deve apropriar a si mesmo ou a sua emanação características universais de Davi ou Eva, da mulher ou do Senhor, e ele tem razão. Qualquer apropriação da universalidade por um indivíduo é uma negação da unidade de todos de maneira divina. Pensar que eu, Neville, e eu sozinho teremos esta experiência, que é minha e não será compartilhada por outros, está negando a fraternidade universal de todos. Davi não é apenas meu filho, ele é nosso filho. Para qualquer indivíduo apropriar-se desta característica universal de Davi para si mesmo é errado. Se ele se atreve a pensar que ele difere por essa experiência única, ele será quebrado nas rochas da experiência, pois Davi é único para todos. Blake então prossegue dizendo: um Cristo que vegeta e uma Eva virgem são a blasfêmia hermafrodita. Tomar este ser divino e transformá-lo em alguma forma corpórea com um corpo coberto de vegetação é blasfêmia hermafrodita. Este corpo chamado Neville é a emanação de Cristo. Não é um descendente direto de Davi, porque ele não pertence a este mundo, mas ao plano eterno de Deus, que é entregar-se a você, e a única maneira que você saberá que isso é verdade é quando Davi o chamar de Pai. E uma vez que o plano de Deus é entregar-se a todos, nenhum indivíduo jamais deve apropriar-se de tais características universais de Davi para si mesmo. Ele deve compartilhá-lo com seu irmão universal. Quando Blake usou a palavra hermafrodita, ele quis dizer contradição. Se Blake leu um livro, que afirmou um certo princípio, mas se contradisse na leitura, para Blake o livro era hermafrodita. Para ele, toda a religião ortodoxa era hermafrodita, porque ela contradiz o princípio que ensina. Dizem Deus é misericordioso, e eles matam em nome de Deus. Então onde está a misericórdia?
Então Blake está falando de uma contradição de princípio. No princípio, você era espírito, mas agora está virando e adorando um homem de carne. Isso é blasfêmia hermafrodita. Mas mesmo que uma vez você tenha acreditado que Cristo era um homem segundo a carne, depois de ter experimentado o reino, você não o verá mais. Paulo foi ensinado que Cristo era um ser fora daquele que andou na terra, quando de repente agradou a Deus revelar seu Filho nele. Então, disse Paulo, não concordei com carne e sangue. A partir daquele momento, proclamou publicamente as boas novas que recebera no Espírito. Aqui está a história de um homem que aprendeu a não recorrer a ninguém no exterior para obter ajuda, pois toda a ajuda veio de dentro dele. Como um menino muito jovem, ele era de uma família muito pobre de 5 que viveu na Rússia. Aos 8 anos ele estava levando recados ganhando um dinheiro para ajudar a alimentar a família. Nunca tendo uma refeição regular, uma camisa nova, calças ou sapatos, ele sabia do horror associado a um grupo minoritário, pois sua família era judia. Este rapaz tinha um emprego levando grandes quantias de dinheiro para um banco para ser trocado em pequenas denominações. Um dia ele notou que as moedas de cobre do caixeiro se assemelhavam às de prata, e assim que ele devolveu o dinheiro a seu empregador, começou a jogar um pequeno jogo com ele mesmo. Assumindo que o caixa lhe dera prata em vez de cobre, ele sonhava com a riqueza que seria sua, se o erro tivesse sido cometido. No dia seguinte, o caixeiro cometeu o erro. Dando-lhe prata em vez de cobre, o jovem rapaz embolsou o dinheiro, foi para outro banco e trocou-lo para a denominação correta. Em seguida, voltando ao trabalho, ele deu a seus empregadores o dinheiro que eles esperavam. Tendo sido ensinado que era certo e errado, o menino lutou durante toda a noite com sua consciência, mas na manhã ele pegou o dinheiro, comprou um novo par de sapatos, uma camisa nova e calças. Então ele foi a um restaurante e comeu à vontade. Não, ele nunca devolveu o dinheiro, mas ele aprendeu uma grande lição desta experiência. O mundo, ao ouvir esta história, diria que ele estava errado, mas quando saímos do Pai, comemos da árvore do bem e do mal, e não há uma pessoa neste mundo que não tenha violado esse código. Ele pode não ter coragem de violar o código moral abertamente, mas o drama da vida é psicológico. A criança estava com fome. Tendo entrado no mundo da experiência, ele aprendeu a usar o poder criativo de sua própria imaginação humana maravilhosa. Posteriormente ele devolveu à sociedade 10.000 vezes mais do que a pequena quantidade tomada, não para compensar, mas por causa da lição aprendida. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia desmoronou e, sem dinheiro, veio a Paris para trabalhar como limpador de ruas. Então ele se lembrou do que ele tinha feito há tantos anos, e a partir daí ele se levantou e hoje é um multimilionário em um negócio legítimo, aplicando este princípio simples de que uma assunção, embora falsa, se persistente em vontade solidifica em fatos. Agora, uma carta veio esta semana na que o cavalheiro escreveu: em meu sonho eu tinha um inimigo e nós estávamos programados para um duelo em que um de nós seria morto. Todos os habitantes da cidade se reuniram em torno para assistir, e eu fui favorecido com a vitória. Prendendo meu inimigo no chão, tentei golpeá-lo, mas não consegui fazê-lo. Você sabe, por natureza eu sou um pacifista e eu não quero machucar ninguém. Então eu tirei minha espada e a enfiei em seu corpo, certificando-me de que ela entrasse apenas 3 polegadas. Então um homem se aproximou e percebeu o que eu tinha feito, balançou a cabeça, e a multidão resmungando afastou-se quando eu acordei. Deixe-me dizer-lhe esta noite, o seu sonho foi um prognóstico, um prenúncio do dia em que sua crença em Cristo como sua própria imaginação humana maravilhosa será 100%. Naquele dia você se cortará em 2 com um golpe maravilhoso e liberará o esplendor preso lá. O poder criativo de Deus está dentro de nós todos com sua cabeça em geração. Um dia, você encontrará esse poder,
se fundirá com ele, e subirá até o céu como o esplendor aprisionado que você saberá ser. Se alguém lhe perguntar o que pensa de Cristo, diga-lhe que ele é a sua maravilhosa imaginação humana, que ele se tornou você, com todas as suas fraquezas e limitações, para que você possa ser Deus, o Pai. Posso lhe dizer, quando realmente acredite nisso, seu mundo exterior mudará para conformar as mudanças internas que você irradia. Seu mundo está sempre espelhando e refletindo todas as suas crenças, então qualquer modificação de uma crença irá causar uma mudança em seu mundo exterior. Então, em vez de trabalhar em coisas pequenas como riqueza, saúde e fama, trabalhe sobre os principais conceitos de Cristo, aprendendo a conhecê-lo através de exercitar sua própria maravilhosa imaginação humana. Pergunte a qualquer homem na rua se ele é um cristão e ele vai dizer, sim, mas a sua definição de um cristão pode ser totalmente diferente da sua. Minha irmã Daphne é um pilar de sua igreja. Ela se considera uma cristã e eu acredito que sou também, mas temos conceitos inteiramente diferentes de Cristo como um plano de redenção. Se, esta noite, perguntasse ao Papa ou ao Arcebispo de Canterbury se eles são cristãos, estou certo de que eles diriam que sim, mas a sua definição de Cristo estaria a milhas de distância da minha. Eu lhes digo, Cristo é a visão da redenção. Livre a visão. Não a faça vegetar. Não o coloque num corpo corpóreo e torne alguma coisa pequena que morre. Cristo está em você, mas ele pertence a um mundo inteiramente diferente. Enquanto você anda neste mundo nessas vestes que se desintegram, Cristo se desdobra e o eleva para o mundo da eternidade. Acredite em mim. Fique de acordo com minhas palavras, pois assim que o fizer as visões se desdobrarão, e quanto ao seu mundo exterior, você nunca terá que questionar o que você deve comer ou beber ou usar, pois você não terá necessidade de se preocupar com as coisas marginais da vida. Comece agora a centrar seu foco em Cristo e não se preocupe com a periferia. Busquem o reino dos céus, transformando seus pensamentos para dentro, e coisas maravilhosas parecerão surgir do nada. Em meu próprio caso, eu nunca considerei ou contribuí para o dinheiro que meus pais fizeram, mas quando meu pai fez o seu testamento, foi distribuído igualmente entre os 10 filhos. Assim, enquanto eu estava ocupado no negócio do meu pai, completamente absorvido no reino dos céus e não preocupado com dólares e centavos, o dinheiro cresceu em um campo estrangeiro. Eu não tinha conhecimento ou preocupação com seu crescimento. Confiando em meus irmãos implicitamente, nenhuma vez cogitei o pensamento que qualquer um deles tiraria vantagem de mim, e nenhum o fez. Assim vos digo, ide aos negócios de vosso Pai, habitando no seu reino, e todas as coisas tomarão conta de si mesmas. Mas não se envergonhe de reconhecê-lo diante dos homens e seja como Paulo que falou, dizendo, não me envergonho do Evangelho. Quando a visão se tornar sua experiência, não lhe importará o que o mundo pensa. Você saberá com tanta certeza que você é o pai do Filho unigênito de Deus, para que ninguém possa te abalar. Um bom cristão poderia questioná-lo, dizendo, você é o pai de Cristo? E você dirá, não, eu sou o pai do Filho de Cristo, Davi. No Espírito, falei estas palavras a Davi, tu és meu filho, hoje eu te gerei, as mesmas palavras que foram ditas a Davi pelo Senhor. Agora, Cristo Jesus é o Senhor. Ele não veio atrás de Davi, mas antes dele. Deus Pai se entregou a nós, portanto tudo vem depois do Pai. Agora eu sei que também eu sou Deus, o Pai, porque Ele me deu a mim mesmo e não há maneira de que Ele pudesse provar isso senão através de seu filho Davi me chamando de Pai. Antes disso eu pensei que eu era Neville Goddard, nascido em Barbados como um membro de uma família muito grande. Fisicamente, isso é quem eu sou, mas no espírito eu sei que não sou, porque Deus se entregou a mim, e para provar que seu filho, conforme descrito no livro de Samuel, me chamou de pai.
Este mesmo Filho chamará a todos de Pai, e então todos seremos irmãos. Apesar de todos os conflitos, por mais horríveis que sejam, no final vamos descobrir que tudo era apenas uma peça, um jogo que era essencial para que Deus desse o seu dom ao homem, e esse dom é o próprio Deus. Agora vamos entrar no silêncio.